lá, Lucas capítulo 5, do versículo 27 em diante. Aqui Deus encontra Levi, que é o Mateus, o autor do livro de Mateus. E ele dá uma segunda chance para esse homem. Ele olha para um homem que era rejeitado pela família, rejeitado pelo grupo que ele andava junto, pela sociedade que ele vivia. Ele era um judeu e estava servindo ao Império Romano. Só que ele tinha grana. E às vezes a gente acha que dinheiro é tudo. Dinheiro nem sempre é tudo. É quase tudo. Não é tudo. Também dizer que não é nada, também a gente está é ruim, né? É igual um irmão falou, irmão, para mim o problema é dinheiro. Então me dá o teu que eu resolvo o teu problema. Né? Nem sempre é o problema o dinheiro. Administrar tal. Mas aqui a gente vê um homem que vivia uma vida, um trabalho, mas só que era um trabalho que afastava ele de um chamado divino. Que afastava ele da família que ele foi chamado. Ele era um judeu e devia adorar o Deus Altíssimo, não servia ao Império Romano. E ele viu esse momento como uma oportunidade de ganhar uma grana. Mas por isso ele sofria com isso. Assim diz o texto, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse-lhe, né? Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Amém? Mas é engraçado que a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Jesus estava numa pegadinha, como eu diria assim, uma pegadinha do malandro, gugu e iê. Todos pecaram, mas ele queria aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho falha, eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema, eu quero sair disso. Jesus procura pessoas que dizem assim: eu sei que eu não consigo e preciso da tua ajuda, Senhor. Então ele olhou Levi, um cobrador. Um cobrador naquele momento ali, irmão, não era a pessoa mais benquista para o Império Romano, né? Era uma pessoa que estava contra os princípios romanos, princípios do judaísmo. Eles estavam debaixo da tirania dos romanos e não tinham mais a liberdade de fazer o que eles queriam. E de repente um cara estava servindo eles. O que aconteceu assim? Ele ganhava o troco dele, mas ele era abandonado. Ele não podia servir indo à sinagoga, talvez, ou adorando a Deus da maneira que ele devia adorar. Porque ele estava se corrompendo a fazer algo que ia contra aquele povo. Mas Deus olhou para ele e disse: levanta-se, venha comigo. E deu a oportunidade para Levi, ou Mateus, começar uma nova vida. Irmãos, isso para ele deve ter sido a grande festa. É igual a Zaqueu: desce daí, venha comigo. A gente olha para o pecador e o acusa. Jesus olha para ele e vê uma oportunidade de mudança de vida. A Bíblia diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça. Às vezes uma pessoa que comete muitos pecados é a que mais entende a graça de Deus do que aquela que teve uma vida mais ou menos legal, nunca cometeu nada errado. A gente vai para pregar para ele, a gente se sente mais pecador do que o cara. Dá vontade de dizer para alguns assim que não tem Jesus: fica na vida que tu tem, que é melhor do que a que eu tenho, que eu sou um pecador. Mas o pecador, ele sabe que precisa de Deus. E Levi, quando viu uma oportunidade, se abraçou com ela e foi com Jesus. E ali a vida desse homem mudou tanto que ele escreve o livro de Mateus. É Mateus aqui. Um livro que a maioria da gente, quando começa a estudar a palavra, a gente começa a ler que livro? Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Porque Deus olhou para ele, Jesus olhou para ele, e viu nesse homem a esperança. Um homem que podia trazer a palavra, um homem que pode ser transformado, um homem que pode ter uma nova vida. Às vezes a gente olha para pessoas que têm poder aquisitivo e acha que ela não vai mudar. Vai, porque todos precisam de Deus.
Todos precisam da glória de Deus. Amém? E Levi foi transformado. Da mesma maneira que ele foi transformado, nós também podemos ser transformados. Nós podemos ter uma segunda chance na nossa vida. A gente pode ter uma segunda chance na nossa família. A gente pode ter uma segunda chance no nosso trabalho. Mas, pastor, eu já tentei, eu oro, eu busco, eu já subi o morro, já desci, já fiz jejum, já pulei fogueira, já fiz o que deu para fazer, mas não muda nada lá em casa. Mas às vezes a gente faz do nosso jeito. A gente tem que fazer do jeito do Senhor. E às vezes do jeito do Senhor, irmão, não é muito agradável. Às vezes do jeito que Deus chama a gente para trabalhar na obra dele, dói. Mas é transformador. É gratificante. Dá esperança, dá vida. E aqui tem umas lições que eu queria que a gente aplicasse na nossa vida. Eu acho que a primeira delas é ouvir Deus falando. O que aconteceu com o Levi? Ele ouviu Jesus convidando e ele foi. E Deus tem nos convidado o tempo todo, irmãos. Deus tem botado pessoas ao nosso redor. Deus tem colocado famílias, tem gente orando por ti. Todo mundo que está aqui, alguém está orando por você. Posso não estar nem te conhecendo agora. Eu entrei aqui a primeira vez. Tem alguém da tua família que conhece a Jesus, que orou ou está orando por você. A gente pensa que está atirado assim no mundo. Não. Cada um aqui tem um representante na família que está orando por ti. Pode ser longe, está morando lá na sei lá onde, na Palhoça, longe. Né? Vamos dizer um lugar bem longe, assim, distante, o São Pedro de Alcântara, mais longe, ganhou. Tem alguém que orou por você. Teve uma mãe ou um pai, um amigo, um parente que olhou para ti, eu vou orar por ti. E a gente às vezes acha que não. A gente acha que está sozinho. Eu vim aqui porque eu quis, porque Deus... Não, porque alguém intercedeu. E quando alguém intercede, Deus move barreiras para te trazer aqui. Tem aquela frase que muitos não vêm pelo amor, mas vêm pela dor, né? Pela dor, né? Não sai agora, irmão. Alguém acha a chave que dispara. Ô, Léo, segura, Léo. Segura. Beleza, pode ir ao banheiro agora. Não sei, esse alarme está ficando doido. Ia dar um berreiro. Então, irmãos, alguém orou por você, você está aqui porque Deus tem um grande plano na tua vida. Mas a gente tem que ouvir o chamado de Deus. Olha aqui para mim. Deus está falando. Deus está te convidando para andar com Ele. E Deus está colocando amigos. Deus está colocando pessoas. Deus está te cercando. Já sentiram o momento que tu tenta se afastar de Deus, tu encontra um amigo que é crente, tu encontra um patrão que é crente, tu encontra um filme, tu escuta uma música, que tu diz assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aquele cara que tu andava junto, descobre que ele também serve a Deus, tu te sente cercado, porque é o carinho do Senhor. Né? Deus está te cercando porque Ele te ama, irmão. Agora, ouça a voz de Deus. E quando é que a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente para um pouquinho. Eu já falei isso aqui, repito, a gente tem que parar com a nossa loucura da vida e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Levi parou e foi. Levi parou e ouviu Jesus e foi. Ele não ficou pensando, será? Ele sabia quem era Jesus. Bem provável, Levi conhecia Jesus de algum outro momento, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o Messias, sabia quem Jesus era. E a maioria dos filhos de Deus sabem quem é Jesus, mas não quer mais ouvir a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o segundo ponto. A gente tem que pagar um preço. A gente paga um preço. Não um preço ruim, não um preço difícil, mas a gente tem que abrir mão de alguns valores, de alguns princípios, de algumas coisas que a gente gosta de fazer, mas agora não dá mais para fazer, por amor a Jesus. Irmãos, esse homem parou com os impostos ali, parou de cobrar, ou seja, ele parou de ganhar. Ele largou tudo e foi seguir, foi ser um discípulo de Jesus e andar com Jesus. Muitas vezes a gente, para seguir Jesus, a gente vai ter que parar a gente vai ter que escolher algumas coisas da nossa vida e dizer, eu não vou fazer mais isso e vou usar esse tempo para servir a Deus. Hoje a gente está servindo a Deus com o tempo que sobra. Você lembra que a gente conversando? Ninguém mais quer abrir mão de um tempo da sua vida para dedicar ao Senhor. Ninguém quer abrir mais um tempinho assim, não. Está faltando tempo para tudo que eu quero fazer. E Deus é a última coisa que tu quer botar na tua vida. Agora, quando tu abre um espaço na tua agenda
para Jesus entrar, tu começa a ter uma segunda chance na vida. Tu começa a ter uma segunda chance. Tu começa a ter uma oportunidade de mudança real na tua vida, na tua família, no teu emprego. Quando Jesus entra na tua história, no teu projeto de vida, a tua vida, os teus valores, tudo que tu tem muda, porque Deus está agindo ali. Mas, irmãos, tu tem que tomar uma decisão. Tu vai ter que abrir mão em algum momento de alguma coisa que tu gosta. Levi abriu mão de tudo. Não estou falando que tem que abrir de tudo. Alguns irmãos abriram de tudo. Não, eu não. Vocês dão uma Kombi para mim, não, né? Não, abre mão, mas se Deus mandar, vocês dão. Eu vou até o final do culto, quem sabe, né? Eu volto com azul para casa. Mas, irmãos, Deus, quando nos convida, somzinho de fundo. Quando Deus nos chama para fazer algo, a gente tem que abrir mão, a gente tem que se lançar, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, a gente tem que participar. Sabe o que está faltando na igreja de Jesus? Pessoas que queiram participar, não ser só pessoas que assistem, mas se envolvam, que participem, que façam alguma coisa. Mas não para a igreja, não para mim, não, vou lá ajudar o pastor. Para com isso. Tem que ajudar a obra de Deus a ir à frente, a obra de Deus crescer, a obra de Deus avançar, salvar vidas. É isso que a gente tem que ser a nossa motivação. Não ajudar um homem aqui, um pastor. Daqui a pouco eu falho, vocês vão parar de fazer a obra de Deus porque foram me ajudar. Está errado. Muita gente se decepciona, não é com Deus e não é com Jesus, são com pessoas. Nós somos chamados a servir a quem? A Deus, a servir a Jesus, a andar de mão dada com Jesus, a usar dos dons que Deus nos deu para servir na casa de Deus. Muita gente tem o dom aqui, cara, que está parado, está engessado, não está mais usando. Irmãos, só falta Deus aparecer e de que maneira para tu acordar e dizer assim, estou precisando da tua ajuda. Irmão, tem gente aqui que tem dons maravilhosos, que podia estar usando na obra de Deus, mas não está mais servindo. Muita gente não está servindo porque não foi dada oportunidade. Eu quero deixar bem claro que a gente quer dar oportunidade aqui para trabalhar. Mas eu não vou adivinhar, irmãos. Eu não tenho assim, é tu. Não sei. Se tu não falar, meu irmão, não tem como eu descobrir. Agora, se tu quer trabalhar na obra de Deus, a gente vai trabalhar junto. Amém? A gente vai fazer a diferença. E quando tu te dedica, tu te lança, tu começa a ter uma vida renovada, uma vida transformada. Igual Mateus. Mateus abriu mão. O Levi abriu mão e foi com Jesus e serviu Jesus. Com certeza foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ele deixou dinheiro, parece que dinheiro é a coisa que mais fala ao nosso mundo, né? Tendo grana, meu irmão. Agora, quando a gente faz isso, algo novo começa a brotar aqui dentro. Ó. Algo novo começa a nascer aqui, ó. Como a irmã fala, a obra de Deus não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ir. Aí sim, Deus começa um projeto novo na tua vida. Ele começa o projeto renovando primeiro o teu ser. Criando em ti esperança. Criando em ti certezas. Te dando força para tu continuar vivendo diferente. Mas você tem que dar o primeiro passo. Amém? Você tem que sair. Você tem que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir, irmão. A Bíblia deixa bem claro, não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. E quando ela fala dois senhores, aqui ela diz que é o dinheiro, que é mamon, e outro é Deus. Tem gente que pensa que é só o diabo, tudo é o diabo, diabo. Não, às vezes é nós mesmos. O pior diabo é nós mesmos. A gente só quer servir a nós mesmos. Quando Jesus fala, em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó. Aquele que quer ser meu seguidor, deixe de lado seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E siga-me. Na outra linguagem fala, toma a minha cruz e siga-me. Irmãos, às vezes a gente tem que entender que é um passo de fé. E que vai doer. Porque no começo, irmão, mudar com alguns ritmos, mudar com algumas coisas que a gente gosta de fazer não é fácil. Mas depois, irmão, vem a graça. Vem a glória de Deus. Vem o presente do céu. Mas a gente precisa sair do nosso comodismo e servir a Deus. E mais um ponto aqui. Que é o fato de que servir a Deus é correr o risco de ser criticado.
É correr o risco de ser pisado por alguém, dizer assim, ó, lá vai um crente, um bobo, um cara que não quer. Irmãos, a gente serve a Deus. A gente não serve a pessoas. E se por amor a Deus, e vão me criticar, uma palavra bem bíblica, exploda-se. Não importa. Como diz a música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Vai vir crítica, irmão. Jesus foi criticado, ele disse assim, nesse mundo, me criticaram, tomaram vocês, que são meus seguidores. Agora, a gente tem que pagar o preço e servir a Deus. Agora, a vitória é certa. Quando a gente abre mão, a gente se entrega a Deus, a gente serve na casa de Deus, a gente tem que voltar a acreditar nisso aqui, irmão. A igreja do Senhor. E o que é a igreja do Senhor? Não é esse templo, são vocês. Nós precisamos nos amar, a gente precisa se conhecer melhor. Mas não é fácil, né, irmão? Não é fácil se conhecer, se abrir para o irmão que eles pisam. O ser humano morde. Mas a gente é vacinado pelo sangue de Jesus. Né? A gente é vacinado. Não tem essa não, não vai vir nada não. A gente tem que dar o braço a levar as mordidas da vida, mas a gente está vacinado pelo sangue de Jesus. Não vai vir nada, não vai vir raiva do irmão. Não, a gente não pode pegar raiva dos outros. Tem irmão que pega raiva fácil. Sai daqui já criticando, outro já sai criticando, outro sentando no pé. Em nome de Jesus, tira isso da tua vida. A gente tem que ser família. A gente tem que se ajudar. A gente tem que se amar e a gente tem que se entender. E a gente tem que amar de uma maneira que a gente compreenda que todos são falhos. Só que tem um que tem uma falha diferente da outra. E às vezes na igreja falta o que? Compreensão, abraço. Parece que tem pecado que aquele não pode. Mas esse pode. Não tem pecadinho nem pecadão. A gente tem que amar todos de maneira igual. Amém? A gente tem que abraçar, a gente tem que servir. A gente tem que ajudar a ser igreja. Isso é fácil? Não, não é fácil. Para Levi não foi fácil abrir mão. Para Levi não foi fácil. E outro ponto para a gente encerrar. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, e a gente vai começar uma nova experiência com Deus, a gente vai começar a ter a vida transformada, ter a segunda chance, a gente começa a celebrar essa vida. Sabe o que está faltando para o povo de Deus? Celebração. Como eu falei aqui no estudo bíblico, eu conheci um grupo de africanos que estão aqui, eu vou ver se eu trago semana que vem eles, para assistir o culto. Africano mesmo, irmão, eles são azul até. Olha, a chuchu é loira perto deles. Então, o que acontece é que eles estavam falando para a gente o seguinte, que eles são gratos. Eles têm uma gratidão, eles estão falando quando no culto brasileiro não tem gratidão. No culto brasileiro o pessoal não adora, eles são tão gratos pela salvação em Jesus, saber que tem vida eterna. Irmão, a gente tem que voltar a celebrar como Levi celebrou, ter gratidão no coração da salvação que nós temos. O povo não tem mais alegria de ser salvo. Ele só tem alegria quando tem coisa ou não tem. Se eu tenho um carro bom, eu sou feliz. O carro quebrou, eu sou triste. Eu ganhei uma casa nova, sou feliz. A minha casa quebrou. Estou triste. A gente tem que ser feliz em Jesus, pronto. Ele não é ter ou não ter, é ser cristão e pronto. E ser cristão é ter Jesus na vida. E quando a gente tem Jesus na vida, a gente é feliz e pronto. Pode pegar fogo, né, irmão? A gente levanta de novo. A gente se ajuda. Mas quando Jesus está aqui dentro, Ele é a nossa razão. Ele é a nossa esperança. Ele nos dá força. Ele nos ajuda a ter uma nova família. Amém? Um dia a gente vai ter os teus filhos tudo aqui tocando um cavaquinho comigo, outro no pandeiro, outro na... tu vai ver só. Eu estou indo devagarzinho, eles vão chegar. Porque a gente tem que crer, é que Jesus opera. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, a ação de Deus. Então a gente tem que parar de querer resolver da nossa maneira. Deixa Deus resolver. E a gente deve voltar a celebrar. A gente tem que voltar a ter atitude de louvor no coração. O que Levi fez? Foi para casa e fez uma festa, convidou todo mundo. Olha só o que ele convidou, fariseu, publicano, tudo dentro da mesma casa. Imagina o que deu. Era o PSDU junto com o PMDB, junto na mesma festa. É a Ângela junto com, como é o nome dos outros aí que estão na propaganda, tudo junto ali, celebrando. Bem que não é difícil, essa raça aqui não é muito fácil. Mas naquele tempo, estava lá o saduceu, estava lá os cobradores de imposto. Eles chegaram, como é que tu traz esses pecadores aqui? Estavam tudo na mesma festa. Eu fico imaginando aquela festa, bandeirinha, o galeto, todo mundo correndo ali.
E estava ali um metendo pau no outro, assim, não, eu vim para salvar os pecadores, ou seja, aquele que precisa de mim, aquele que sabe que eu consigo, aquele que reconhece que é fraco e precisa da mão do Senhor na vida. Deus pode ajudar. Agora a gente tem que parar de olhar com nossos olhos humanos, porque se a gente olha com nossos olhos, irmãos, a gente não consegue ver, mas quando a gente olha para Cristo, as coisas mudam. Deus pode te dar saúde, Deus pode te dar vida, Deus pode te dar muitas coisas. Mas para quê? Para celebrar o nome dEle. A igreja tem que voltar a ser momento de adoração, de louvor pelo que Deus fez e, acima de tudo, pelo que Ele vai fazer. Se Deus te deu uma promessa, que aqui eu sei que nós vamos ter uma igreja na Barra da Lagoa, vai ter, em nome de Jesus, porque Deus já trouxe 2 missionários para cá. Eu tenho orado por isso, porque a minha família é de lá, mas profeta de casa, ainda na casa que eu sei que eu sou, um dia um irmão falou para mim, vamos fazer o batismo no Rio da Barra? Sonha, vai ser... Até eu estou começando a rir em pensar. Essa notícia se espalha, vem até o Cacau Menezes. Aquele guria da Barra. Não ia dar certo. Agora, quando Deus levanta homens para levar a palavra, na terra que a gente nasceu, a gente tem que ter atitude de louvor. E é isso que eu queria que a igreja entendesse. Você quer ter a vida renovada? Você quer ter uma segunda chance? Adore a Deus. Adore a Deus em tempo e fora de tempo. Adore a Deus. Louve a Deus pelo que Ele tem feito, que Ele vai fazer muito mais ainda. A gente tem que entender que essa vida aqui é passageira e a gente vai passar aqui adorando. E se Deus vai te abençoar para que Ele seja adorado, Ele vai continuar te abençoando. Agora, tem que tirar do nosso coração esse espírito de tristeza, de lamentação, de lipe. Sabe quem é um lipe? Oh, meu, isso aí só a rapaziada nova não conhece mais, né? De homens, roda. Né? A gente tem essa coisa, a gente tem que ser o hard. Vai dar certo, vou conseguir, vou fazer, vai acontecer. Às vezes não dá certo, mas vamos lá, vou começar de novo.